minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão, e agora me regozijo desde que eu nasci. A tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão.
Jandira. Deus abençoe. A unção chega aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estar entregando os nossos louvores, adoração ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos a adoração, apresentamos os nossos louvores, tudo que ministramos aqui neste momento, Senhor, em adoração, gratidão, Senhor. Colocamos diante do Senhor o trono da graça, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um que está aqui, Senhor, cada um que está nos acompanhando. E assim, Senhor, que o Senhor possa estar recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso louvor e a nossa gratidão, Pai, por tão grande salvação em Cristo Jesus. Amém? Amados irmãos, motivo de alegria sempre poder estar ministrando, né, a palavra. Quero saudar aí os irmãos que estão nos acompanhando. Saúdo na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por estar conosco, obrigado por estar nos acompanhando aí nessa ministração. Deus abençoe a irmã Bernadette, que está aí com as formiguinhas, fazendo a obra aí do Senhor, né? Fazendo aí um brechó nesta noite para arrecadar aí para uma causa para o Senhor, né? Então Deus abençoe aí que possam estar tendo frutos aí essa grande obra. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Dona Gilene chegando, glória a Deus. Bem-vinda. E aí a todos os meus irmãos, tá? Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanham. É sempre um prazer estar ministrando a palavra para todos vocês. O tema hoje, o texto base é Atos 4:12 e o título é Jesus é o único caminho. Vou repetir. Jesus é o único caminho. Não existe outro caminho. Todos os outros são atalhos, não levam a lugar nenhum. Só Jesus é o único caminho. Atos, já ministramos hoje sobre Pedro, né? Vou falar de novo de Pedro. Então, está escrito assim, deixa o pastor também achar, deixa eu 12, né? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É isso mesmo, né? Devamos ser salvos. Olha que palavra interessante. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente em Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, mais uma vez, esse estudo, Senhor, que venha de encontro ao que nós precisamos ouvir nesta noite, cada um de nós, pessoal aqui da igreja, pessoal de casa, que todos possam estar recebendo a Tua mensagem, da palavra do Senhor, para a edificação da Tua igreja, para o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Meus irmãos, aqui nesta passagem, nós vamos ministrar que Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é o único caminho. Neste contexto aqui, amados, tá, eu vou trazer todo um estudo, mas neste contexto aqui, o que aconteceu? A pregação houve a pregação de Pedro, né? Mas houve uma cura de um homem que era coxo desde o ventre, né? Que Pedro e João estavam indo lá para um templo chamado Formosa, e havia um homem que era paralítico, né? Coxo, era doente,
E ele não andava, e era colocado ali diante da porta do templo. Não podia entrar, colocava ali na porta, e ele ficava pedindo esmolas. E Pedro, através de Jesus Cristo, no nome de Jesus, através do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, fez uma cura deste homem ali. E esse homem foi curado. E houve uma grande discussão entre eles, né? E também, Pedro e João começou a pregar sobre isso. Olha, Jesus, foi no nome de Jesus que houve essa cura. Não é no meu nome, não é no seu nome, é no nome de Jesus. E isso, muitos que estavam ali começaram a acreditar, começaram a crer. Olha como é o poder de Deus quando tem um milagre. Para as pessoas crerem, tem que haver um milagre. Mas bem-aventurados aqueles que estão crendo, sem ver o milagre. Né? Então, a Bíblia fala que quase 5.000 homens ali converteram, estavam ouvindo. E houve uma discussão entre o Sinédrio ali, os doutores da lei, ficaram com ciúmes, porque ele estava pregando Jesus ali. Eles pregavam Jesus como Salvador, como o único caminho, né? Então esse é o contexto, irmãos, da mensagem aqui de Atos 4, tá? Eles foram presos, até mesmo foram presos por isso. Então, e trazendo para os nossos dias, tá? Vivemos em uma época que muitas pessoas acreditam que todos os caminhos levam a Deus, né? Mas somente o único caminho é Jesus. Entretanto, a Bíblia afirma que a salvação não está numa religião, em uma filosofia ou uma tradição humana, mas em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo, é o único caminho. A salvação somente é através de Jesus. Não existe salvação sobre religião, filosofia, outras pessoas, outros líderes. Ninguém traz a salvação, somente Jesus. E a declaração de Pedro aqui em Atos 4:12 é feita diante das autoridades religiosas da época, né? Que eles tentavam impedir essa pregação do Evangelho, tentaram impedir, mas como havia o milagre da cura, todo mundo viu o homem que não andava, depois viram o homem andando, né? Mas mesmo sob pressão, ele afirmava que Jesus tinha o poder de salvar, poder de curar, poder de salvar. Ele expressou ali que era no nome de Jesus, este mesmo que eles haviam crucificado. Era no nome dele que aquele doente ali foi curado, né? Jesus é o único caminho porque somente ele pode salvar. Jesus é o único caminho porque somente ele pode salvar. Pode salvar a humanidade, né, que está totalmente perdida sem Deus. Um pouquinho para frente em Romanos 3:23. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado separou o homem do Criador. E nenhuma obra humana é suficiente para restaurar essa comunhão. Nada que nós fizermos sozinhos não vamos poder restaurar. Somente através de Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo para cumprir aquilo que ninguém poderia fazer. Ele veio para resgatar os que haviam perdidos. Então, o homem todo homem sem Jesus está destituído da glória de Deus, porque todos pecaram
Estamos separados da glória de Deus. Então, através de Jesus Cristo, que é o único caminho, o homem pode restabelecer o caminho da salvação e vir para Deus através de Jesus Cristo. Lucas 19, vamos aí passear aí na Bíblia. Lucas 19, 10. O que está escrito? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lembra? O senhor falou? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui fala de Zaqueu, né? Então Jesus, irmãos, ele veio para esta terra, para este mundo, para salvar, buscar e salvar os que se haviam perdido. Então não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. Jesus é o único caminho. Jesus é o único caminho para a salvação. Vamos repetir isso aqui muitas vezes, irmãos, até fixar na mente. Jesus é o único, Jesus é o único caminho porque o seu sacrifício foi perfeito. Ele é o único caminho porque o seu sacrifício foi perfeito. No Antigo Testamento, milhares de animais foram sacrificados, mas aqueles sacrifícios apenas apontavam para o verdadeiro Cordeiro de Deus. Apontavam, eles não eram o definitivo, eles miravam para Jesus. Em João 1, 29, vamos lá, um pouquinho para frente aí, João 29. Evangelho segundo João 1, 29. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra? Está aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para tirar este pecado. Jesus veio para salvar. Na cruz, Jesus ofereceu o sacrifício perfeito, definitivo e suficiente para a salvação. Olha que frase maravilhosa, irmãos. Na cruz, Jesus ofereceu o sacrifício perfeito, definitivo e suficiente para a salvação. Ninguém, irmãos, nenhum líder religioso, ninguém pode salvar. Ninguém, somente Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Lembra que nós ministramos que o véu do templo se rasgou de baixo para cima? Foi? Estou dando a deixa, ó. O véu se rasgou de baixo para cima, gente? Não. Foi de cima para baixo. Mostrando agora o acesso ao Pai que está aberto para nós. Por que o véu não se rasgou de baixo para cima, gente? Ele rasgou lá de cima para baixo. Tem um porquê. Porque se rasgasse de baixo para cima, poderiam dizer que foi o homem que fez, né? Porque era fácil o homem pegar lá e subir. Agora lá de cima não tem como, era 20 metros, 19 metros alto o véu. E então ele venceu. G3, Jesus é o único caminho porque ele venceu a morte. Irmãos, estamos falando que Jesus é o único caminho, tá? E não vamos cansar de repetir isso. Jesus é o único caminho. Não tem outro caminho. Então a mensagem de hoje é: Jesus é o único caminho. Jesus Cristo é o único caminho. 3. Jesus é o único caminho porque venceu a morte. Venceu a morte. A ressurreição
é a maior prova da autoridade de Jesus. Vamos em Apocalipse 1, lá no final da Bíblia, gente. Apocalipse 1. Não tem fim no Apocalipse, hein? Apocalipse 1, 18. O que está escrito? Eu que vive, fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem falou isso? Está em vermelho na sua Bíblia? Então Jesus falou, né? Eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Porque ele ressuscitou, venceu a morte. Então Jesus é o único caminho, porque ele venceu a morte. A morte não conseguiu prendê-lo, o túmulo não conseguiu segurá-lo, o inferno não conseguiu vencê-lo. Porque ele vive, nós também viveremos. Porque ele vive, nós também viveremos. Olha que tremendo, né, que está aqui. Esse primeiro capítulo de Apocalipse. Eu, olhando aqui, irmãos, estou lembrando do meu TCC na faculdade de teologia, irmãos, quando eu graduei, pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, né? Nunca pensei que ia acontecer isso, uma graduação. Quando eu graduei em teologia, meu TCC foi sobre Apocalipse. O Apocalipse de João. Eu defendi o Apocalipse de João. Estou lembrando aqui no meu TCC. Foi um momento especial, né? De poder estar ministrando, além de já ser pastor, de ministrar, né? Estar recebendo ali o ok de um professor, né? Que me acompanhou no meu TCC, na apresentação do meu TCC. E eu falei sobre o Apocalipse de João. Isso, o Apocalipse de João. Falei sobre essas igrejas, 7 igrejas aqui da Ásia. Foi maravilhoso, irmãos. Foi maravilhoso aquele momento. E no TCC, quando você vai apresentar, tem um tempo, irmãos, para começar e um tempo para você terminar. Aí eu empolguei, comecei atrasado e prossegui falando. O homem já teve que falar, tá bom, já, pode parar, já deu. Tanto que eu empolguei de falar do Apocalipse de João, né? Então eu estou lembrando agora aqui, foi tão abençoado, e depois receber, né, os parabéns lá, foi aprovado, é maravilhoso você participar, né, receber uma graduação, e maravilha, né? Com a glória de Deus eu continuei estudando, fiz mais uma especialização, né, em capelania e atendimento pastoral, mais 9 meses de estudo. Depois eu iniciei o mestrado, com a glória de Deus, já vai fazer 1 ano. Então estamos aí, mestrado profissional, a glória de Deus. Eu estou lembrando aqui agora, né? Irmãos, tudo isso, irmãos, é para poder ministrar, trazer uma melhor aprendizado, e a gente já, né, tem essa... já pode dar aula, né? Mas eu não sou professor de dar aula, só que mesmo a gente já pode dar aula aí nas faculdades, mas nunca pensei em fazer isso, não. É só para a gente, né, pregar mesmo aqui, para trazer a mensagem e trazer o ensinamento aí para o povo de Deus, né? Então é isso. Então Jesus é o único caminho. Jesus é o único caminho. 4. Jesus é o único caminho porque é o único mediador. Olha só, único mediador, tá? 1 Timóteo, tá? Tá sabendo? O Murilo sabe, né? 2,5, isso mesmo. Ele tá bom de Bíblia, rapaz. Precisa pregar, Murilo?
Precisa pregar, né? Ele é bom de Bíblia. Vou acabar com ele para pregar qualquer dia, na live. 2,5. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Certo, gente? Então, Jesus Cristo é o único caminho, porque só há um mediador. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, não tem outro mediador. Mas ninguém, irmãos, pode te levar a Deus. Somente Jesus. Nenhum homem pode ocupar este lugar. Ninguém. Nem santo lá de igreja pode ocupar este lugar, nem ninguém, nem apóstolo, nem nada, nem papa, nem nada. Nenhum homem pode ocupar, nenhuma instituição pode ocupar o lugar. Somente Jesus pode ligar o pecador ao Deus Santo. Jesus pode ligar os pecadores ao Deus Santo, somente Ele. Não tem ninguém, mais ninguém. Então, doutrinas, dogmas, estudos de coisas de igrejas, né? Documentos, tradições, ninguém, nada disso pode levar à salvação. Somente Jesus Cristo, que é o único caminho para a salvação. Jesus é o único caminho porque somente Ele transforma vidas. Somente Ele transforma vidas. Somente Jesus transforma vidas. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, tudo muda. O perdido encontra direção, o pecador encontra o perdão, o cansado encontra descanso, o morto espiritualmente, ele recebe vida. Estava morto aquela pessoa espiritualmente, ele recebe vida, né? Tanto é que 2 Coríntios, onde que está a Maria 2 Coríntios? Vamos achar aí. Para trás aí, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 5,17. Segunda Coríntios 5,17. Minha Bíblia está grudada aqui. 2 Coríntios 5,17 está escrito assim, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, o morto espiritualmente, ele recebe vida, tá? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. O Evangelho não apenas muda, o Evangelho não apenas muda o destino, né? Ele muda a vida. Muda a vida da pessoa, a vida do presente, tá? É para sempre, tá? Então, fechando aqui essa mensagem, irmãos, vamos repetir que somente Jesus Cristo é o único caminho, tá? O caminho da salvação, o caminho da vida eterna, não existe outro caminho, tá? O mundo oferece muitos caminhos, irmão. A pessoa está triste, o mundo oferece um caminho que vai levar a uma alegria. A pessoa está desesperada, ó, tem esse caminho aqui para você ficar bem. Irmãos, quando a pessoa está perdida, se chega alguém e fala assim, isso aqui é bom, ela vai fazer. Quantas vezes, irmão, já acontece isso? Olha, vai em tal lugar, tem uma pessoa que faz isso e dá tudo certo, né? Então a pessoa está perdida, ela está sem direção, ela vai agarrar em qualquer coisa para ver se melhora.
Esses são os caminhos que o mundo oferece, mas são caminhos que levam à perdição. Então o mundo oferece muitos caminhos, mas apenas um conduz à vida eterna. Jesus é este caminho. Ele não é uma opção, ele é a única esperança para a humanidade. A única esperança para a humanidade. Sem Jesus, não tem salvação. A cruz não apontou vários caminhos para Deus, ela revelou um único caminho. O sangue de Cristo não abriu muitas portas, abriu uma só, e nela está escrito o nome de Jesus. Hein, gente? Está entendendo? Então hoje a pergunta é se existe um caminho. A pergunta não é se existe um caminho. A pergunta é: você já entrou pelo único caminho que Deus preparou? Você já entrou pelo único caminho que Deus preparou? Porque quem encontra Jesus, encontra a salvação, a vida eterna, e encontra o próprio Pai. Quem crê, diga amém. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos orar, Murilo? Então Jesus Cristo é o único caminho. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Somente Jesus. Vamos fechar aqui. Amém, amém. Paz do Senhor. Irmão Valdir, Deus abençoe. Pregador da palavra também, né, irmão? Isso aí. Glória a Deus. Pai, nós apresentamos diante do Senhor, mais uma vez, apresentamos Jesus Cristo como o único caminho para a salvação, o único caminho que leva à vida eterna, o único caminho que leva à vida eterna. Jesus Cristo, Filho do nosso Deus, único Senhor e Salvador, a verdade, a vida, o único caminho. Pai, que esta palavra possa ter nos enchido da Tua presença, da Tua unção nesta noite, da consciência de que só há um caminho, o único caminho é o Senhor Jesus, para a salvação e para a vida eterna. E assim, meu Pai, que queremos agradecer por esse entendimento, queremos agradecer, Senhor, pela Tua palavra, queremos agradecer, Senhor, pela sabedoria que o Senhor nos dá de entender, de compreender com facilidade as coisas do Senhor, Pai. Continue nos dando discernimento para entender, para aprender, humildade para aprender, Senhor. Todos nós precisamos aprender um pouco mais, aprender do Senhor, estar mais próximo do Senhor. E assim, meu Pai, nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o único Senhor e Salvador, o único caminho para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, fiquem com Deus. Deus abençoe aí a todos. Fiquem na paz. Estaremos de volta no próximo culto, na quinta-feira, se Jesus assim permitir. Deus abençoe. Uma boa noite a todos.